Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Plena aqui pela Constante TV. Se você já está conosco acompanhando nossa programação aqui da Constante TV, nosso muito obrigada. E se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo. E deixa eu lhe falar, a Constante TV tem uma missão de levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis, a todo o nosso Brasil e ao mundo, até onde Deus nos permitir ir. E se você está aqui e quer fazer parte dessa missão, ajudar o canal a crescer, faça sua inscrição, curta o nosso vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de faculdade, de trabalho, enfim. Compartilhe com aquele amigo que você sabe que talvez esteja precisando de uma dica, de uma informação de saúde. Aqui nós estamos para engrandecer a sua vida, levar informações, dicas de saúde. E se você tiver um comentário, uma pergunta, fique à vontade. Deixa aí a sua pergunta, deixe o seu comentário. Nós agradecemos. Nós somos da Igreja Batista de Constantinópolis, nós estamos aqui em Manaus, Amazonas, aqui no bairro do Campos, na Avenida Leovigildo Coelho, número 419. E se você estiver passando pela cidade, quiser nos fazer uma visita, vem aqui, será uma alegria recebê-lo. E se você em casa tiver uma criança de 4 a 12 anos e quiser trazer aqui na Igreja Batista de Constantinópolis, nós temos um ministério OANSE, que é Obreiro Aprovado, Não Se Envergonha. Esse ministério ele é voltado para a edificação, para levar a palavra de Deus às crianças a partir de 4 anos, aos adolescentes até 12 anos. Ele acontece todos os domingos, durante o nosso culto dominical, e você pode cultuar o Senhor, enquanto o seu bebê, o seu filho, o seu adolescente, ele está sendo assistido pelos irmãos em Cristo, no Ministério OANSE. E hoje, o Vida Plena, como eu já falei, é um programa voltado para a área de saúde, ele vai ser todo odontologia, todo voltado para a odontologia. E para nos ajudar a fazer o programa hoje, nós temos uma convidada super especial, doutora Lívia Coutinho, cirurgiã dentista. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma alegria recebê-la. Obrigada por aceitar o nosso convite. Faça as honras da sua apresentação. Fique à vontade. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz aí de ter sido lembrada. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os pacientes com deficiência, sobre odontologia. Isso. E tudo que norteia aí esse atendimento desses pacientes que são tão especiais, né? No final das verdade. O programa, então, hoje será voltado para a odontologia. No caso, OPNE, que é odontologia para pacientes com necessidades especiais, certo, doutora? Doutora, uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Por que odontologia? Olha, a odontologia entrou na minha vida muito por acaso, né? Eu sou daquela leva que queria fazer medicina, sempre sonhou com medicina. Não passei para medicina, né? Minha mãe falou, faz algum curso aí que você se identifique. Eu falei, vou fazer odonto, né? Quem sabe aí eu gosto, ou pelo menos pago umas disciplinas, e me apaixonei pelo curso. É apaixonante, né? Então, aqueles primeiros períodos ali, né, com os colegas, e perceber que, na verdade, na faculdade de odontologia é muito mais do que a gente imagina, né? Então, hoje um pouco mais divulgado, mas na época que eu estava, não faz tanto tempo assim, a gente falava odontologia, falava só de dente, né? E aí você entra na faculdade e vê que é uma realidade totalmente diferente, né? Tudo muito integrado. É muito mais abrangente, né? Exatamente. É muito mais cuidado com o paciente como um todo, na verdade? Exato. Então, a partir dali eu fui me apaixonando pela odontologia, né? Passei aí a faculdade inteira por várias especialidades dentro da faculdade, quis ser odontopediatra, quis ser periodontista, quis ser endodontista. Bucomaxila, a gente quer... Buco eu nunca quis, Não. nunca quis. Mas até que um professor meu, né, estava fazendo uma tese de mestrado, me chamou para ajudar nas férias, eu fui nas férias ajudá-lo, e ele estava fazendo um estudo com pacientes com diabetes, né? E como eu acabei ajudando no projeto dele, depois desse dia, depois desse período, ele começou a me chamar para atender todos os pacientes que tinham alguma alteração sistêmica, neurológica. Na faculdade? Dentro da faculdade, porque ninguém queria atender, né? A verdade era essa. Então, os alunos tinham muito receio de atender e de ter alguma intercorrência. Então, ele sempre falava, ó, Lívia, tem um paciente aqui
tal, estuda, que eu vou chamar ele para você atender. Então, eu comecei a lidar com os pacientes já dentro da faculdade. São pacientes bem necessitados, né, de atenção. Exato, de atenção e de atendimento. Então, é muito comum eu receber paciente no consultório que fala assim, eu já tentei atendimento em 5 lugares, ninguém quis atender meu filho, né? No caso dos pacientes autistas, por exemplo. Eu já tentei atendimento para o meu avô, que é acamado, e já liguei para 10 dentistas e ninguém quer atender. Então, isso é muito comum na minha rotina clínica, né? Na minha vivência clínica. Até hoje ainda continua sendo uma comum ainda continua. Ele tem que peregrinar por alguns colegas ainda? Então, eu recebo muito encaminhamento de colegas dentistas, inclusive, né? Então, é muito comum falar, onde é que você está atendendo? Preciso te encaminhar o paciente, porque tem isso, tem aquilo. Então, infelizmente, a gente vive num mundo que tempo é dinheiro, né? E o paciente PNE, o paciente PCD, ele demanda um tempo especial. Então, a minha consulta, por exemplo, ela não dura menos de 1 hora. Né? O manejo, né? Já até que ele sente na cadeira, na verdade. Então, daqui que eu conheço aquele paciente, o histórico daquele paciente. E aí, hoje, não é todo mundo que se dispõe a passar 1 hora, entre aspas, conversando ali com o paciente para poder gerar um atendimento depois. O que é o ideal, uma boa anamnese, uma boa conversa. Exato. Observações, até porque o paciente para odontologia, que são pacientes com necessidades especiais, ele não chega só. Ele chega com o acompanhante, o cuidador, o pai, o responsável. E a conversa não somente com o paciente, quando é possível, mas também com esse cuidador, que sabe todas as demandas, que sabe todas as necessidades, que está ali no dia a dia lidando com o paciente. Correto? Exatamente. Então, eu costumo dizer que o meu atendimento é um atendimento integrado, né? Então, em algumas situações, às vezes até para aquele familiar, é o único momento que ele tem ali de descanso. De repouso, quando saber ele que ele está fala sendo, assim, sendo bem cuidado, eu né? consigo descansar 5 minutinhos, meia hora ali, né, durante o atendimento. Porque eles vêm com uma carga psicológica muito alta, né? Então, muitas vezes são mães, avós, tios que deixaram de trabalhar para cuidar daquele ente querido, né? Que pode ser um pai, enfim, um filho. E abdicaram da sua vida, da sua rotina, né? Do seu cotidiano para viver em função daquela pessoa. E a gente não pode Algumas também... são temporárias, mas muitas outras são... Exatamente. Serão por toda não a dá vida, para glamourizar, né, a coisa. Justamente. E de fato é algo difícil. É uma missão, né? Eu costumo dizer que parece que aquelas pessoas são escolhidas, né, para poder passar esse cuidado, porque são tão resilientes que eu fico imaginando, meu Deus, talvez eu não tivesse essa resiliência toda para abdicar da minha rotina, que hoje é super corrida, para de repente viver em função de uma pessoa, né? E a gente vê tantas coisas aí acontecendo entre famílias, que quando você vê uma família que se une para cuidar de alguém, é muito bonito. Engraçado, né? Que seria exceção, que seria regra, né? Acaba virando uma exceção. Exatamente. Se você vê alguém que realmente, como você falou, abre mão dos seus afazeres, dos seus sonhos, da sua profissão, do seu tempo, na verdade. Que às vezes você pode estar descansando, você não descansa, você vai cuidar do seu ente querido, do seu pai, mãe, filho, enfim. Eu conheço, tenho pacientes que vão com irmãos, né? Então, o irmão ali abdicou da sua vida pessoal, né, para cuidar daquele irmão e acompanhá-los, e são pessoas que têm um cuidado muito especial. Você vê o carinho, né, o olhar do carinho das pessoas, e é extremamente gratificante você conseguir cuidar daquela pessoa para eles, né? É verdade. E quando a gente encontra profissionais que eles dedicam ali a cuidar do seu ente querido, com carinho, sabe, com zelo, a gente não quer mais largar. Eu acho que deve acontecer com a senhora. O paciente não quer mais sair de lá, na verdade. Então, é uma das vantagens também da especialidade, né? A gente atende desde bebê até a idade adulta, até idoso. Então, eu não tenho aquele parâmetro de só atendo criança ou só atendo idoso, né? A PNE, ela vai abordar desde os primeiros anos de vida ali até os cuidados paliativos, que a gente chama, né? É verdade. E, doutora, para que fique para os nossos telespectadores, qual é a definição de deficiência aqui?
Então, pela OMS, hoje em dia, a gente tem que deficiência é qualquer pessoa que tem alguma disfunção, seja ela motora, psicológica, sistêmica, Alguma né? limitação. Então, antes, né, a gente tinha um estigma da palavra, né? Sim. A pessoa com deficiência é aquela pessoa que não tem um membro ou não é funcional. ou que não é intelectualmente ativa, né? Sim. E hoje em dia não. Hoje em dia, pela definição que a gente tem, pelo conceito de saúde, inclusive pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, pacientes com insuficiência renal, Isso. né? Todos esses pacientes, eles entram junto na classificação. Então, a gente tem aí 10 grupos importantes, né? Quando eu dou muita aula, né, em faculdade, e quando a gente fala assim, nós temos 10 grupos de pacientes com deficiência, as pessoas, nossa, 10 grupos? Eu pensei que era só deficiência intelectual e física, né? A gente imagina que seja um grupinho fechado, tipo um sindrômicos, Down, paciente autista, mas existem os pacientes especiais, como a senhora acabou de citar, não é verdade? Exato. Pacientes com dor crônica, fibromialgia, pacientes com diabetes, paciente renal crônico. A gente tem uma gama bem grande. E aqui no Brasil? Há um amparo para esses pacientes com deficiência? Há um amparo para essas pessoas? Olha, teoricamente sim, tá? Então, a gente tem aí, hoje em dia, no nosso Sistema Único de Saúde, né, a gente tem a implementação dos CELs, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, e obrigatoriamente tem que ter um especialista na área, né, para atender. A gente tem visto agora um movimento em relação à odontologia para o ambiente hospitalar, né? Isso. Que antes a gente não tinha muita entrada, até hoje a gente sofre muito preconceito ainda. Ainda está em tramitação alguma coisa? A lei ainda está em tramitação, projeto de lei. Isso. Então, mas assim, eu acho que principalmente depois da Covid, né, a gente percebeu, as pessoas começaram a perceber a importância da odontologia também dentro da UTI, não só fora, né? Então, o amparo, ele existe muito no papel também, né? Se a gente for, de repente, contabilizar os especialistas na área, né? O PNE, pelo que eu vi no CFO, mais ou menos 900 e pouquinho no Brasil todo? 900 e pouco em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né? Já incluindo aqui, os Manaus, interiores. Aqui eu acho que a gente tem 30 ou 20 cadastrados, né? Para o estado todo. Então, não só para Manaus, mas para a região, né? Ali, para os interiores. Então, a gente ainda tem uma carência muito grande de profissionais dentro dessa área. E nas faculdades de odontologia em Manaus, quais as faculdades que já está incluso em todas as grades, em todas as faculdades? Não, então, pelo MEC, a disciplina de pacientes com deficiência, ela não é obrigatória para o curso, né? Com esse movimento que a gente tem visto aí, cada vez maior, de inclusão, né, de divulgar sobre o que é o paciente com deficiência, algumas faculdades se viram na obrigação de se adequar, né? Então, a gente tem grande parte das faculdades particulares que já contemplam na sua grade, mas não são todas que têm o atendimento prático, né? Então, em algumas o aluno já tem a parte clínica, já consegue absorver um pouco dessa demanda. O que é uma vantagem, uma bênção, né? Com certeza. Para o paciente que precisa de atendimento, ele pode ir lá e fazer uma sequencial. Isso. O que eu falo normalmente para os alunos que têm a disciplina é que eles estão tendo um diferencial na carreira, né? Porque enquanto alguns não vão saber como manejar esse paciente e vão ter que encaminhar esse paciente, né? Outros já vão saber absorver, já vão saber tratar. Tem alguns, por exemplo, do grupo especial e temporário, como as grávidas, que podem ser atendidos diretamente por um clínico. Sim. Mas alguns são mais específicos, na verdade, que o ideal seria atendimento por um especialista. Isso. A gente tem esse grupo que pode ser atendido por um clínico. Na realidade, o paciente PCD, ele pode ser atendido por um clínico. Isso não é uma infração, vamos dizer assim, dentro da odontologia. Mas o profissional que ele tem especialidade, ele tem todo um cronograma de como ele vai atender esse paciente. Ele tem aquela preocupação em relação à interação medicamentosas, né? Então, de ver o que aquele paciente está tomando. Ele tem uma preocupação com a pré-doença, então,
praticamente grande parte dos pacientes não nascem doentes, né? A não ser que seja uma síndrome, algum do tipo. Mas a gente tem uma preocupação maior e tem um manejo maior. Então, como eu te falei, hoje em dia, a demanda, como ela é muito alta de pacientes, grande parte dos profissionais querem produzir, né? E na PNE não, na PNE a gente preza pela qualidade de atendimento. Então, enquanto em um outro dentista talvez você tenha meia hora, 40 minutos ali, na PNE você vai passar 1h30, 2 horas com esse paciente para chegar num tratamento, se é que você vai fazer o tratamento naquela sessão. Né? Então, a abordagem é diferente, né? Até porque, no caso do especialista de OPNE, ele tem que, em alguns casos, entrar em contato com os médicos atendentes desse paciente. Exatamente. Então, é integrado, né? Justamente. A gente fala. Não tem como eu atender... Isoladamente o paciente, terminei meu serviço, isso, não tem mais nada tchau. a ver. Né? Eu costumo dizer que a gente casa com o paciente, porque é um paciente que você fica acompanhando o resto da vida. Então, se você tem uma voltagem de tipo assim, você tem que ir no dentista 2 vezes ao ano, vamos supor, né? Uma pessoa que não tem necessidade. No paciente PCD, não. A gente vê ali de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, às vezes todo mês aquele paciente precisa de acompanhamento, se for um paciente acamado, por exemplo. Né? Então, a importância do especialista nessa situação é saber lidar com esse paciente, saber quando intervir ou não nesse paciente, o que eu posso fazer, será que eu devo levar para um hospital, será que eu devo consigo atender em casa, ou consigo atender no consultório? O sistema de home care já está sendo empregado aqui em Manaus, por exemplo? O sistema home care a gente tem aqui em Manaus, a gente tem alguns profissionais muito bons que fazem esse tipo de atendimento, né? Então, eu tenho uma empresa que faz também esse tipo de atendimento, que é a SOHD, que é esse serviço odontológico hospitalar e domiciliar, e a gente vai até esse paciente, né, para fazer esse atendimento. O que dificulta muito aqui em Manaus ainda é aquela mentalidade eu só vou procurar o serviço quando o paciente tiver dor, né, ou quando o paciente estiver reclamando. Então, isso acaba encarecendo, né, o serviço, e às vezes o familiar já tem tantas despesas, né, que ele fala assim, será que compensa eu ter mais essa? Né? E aí é o que eu sempre falo para eles, a prevenção é sempre mais barata do que o tratamento. Então, se a gente começa a acompanhar esse paciente desde o início, fica muito mais fácil. É verdade. A intervenção, no caso, a prevenção seria muito mais... até mais benéfico o paciente não ficar intercalando, subindo o nível da sua saberidade, na verdade? Isso. Da sua deficiência, da sua necessidade. Isso. Nós estaremos de volta aqui com a doutora Lívia Coutinho, no próximo bloco, conversando um pouco mais sobre a especialidade da odontologia voltada para pacientes especiais. Então, fique conosco, retornamos daqui a pouco. Estamos de volta aqui com Vida Plena. Hoje, o Vida Plena é toda odontologia, um assunto muito interessante, muito importante, na verdade. São informações que são imprescindíveis para aquele familiar que tem em casa um paciente que possui uma necessidade especial. Então, estamos aqui com a cirurgiã doutora Lívia Coutinho, especialista em pacientes com necessidades especiais. Doutora Lívia, nós falamos um pouco, né, da necessidade de ter um especialista atendendo esse paciente. Quem são esses pacientes? Quais são as necessidades que podem ser citadas, que geralmente vão para o especialista? Olha, a gente pode falar de muita gente, né? Citando alguns, dá uma direção. Um grupo de pessoas que normalmente não se identificam como PCDs, né? Mas que podem ser incluídas, são os pacientes que têm fobia, por exemplo. Então, tem muito paciente que chega lá, eu vim com você porque eu não tenho nada, assim, né? Mas eu tenho muito medo de dentista. Né? Então, a gente tem um acolhimento diferente, né? Os odontofóbicos é bem interessante, porque é um grupo que normalmente não está nessa classificação. E desses odontofóbicos, da sua experiência, dos seus atendimentos, varia de qual idade? Olha, desde 12 anos, 15 anos, até pacientes com 50 anos, tá? E a maioria são homens, né? Tem mais medo de dentista, são os homens. Então, é bem engraçado às vezes, né? Porque ou vem de alguma experiência traumática, os idosos... do motorzinho, da caneta.
Então, os idosos sempre falam assim, porque na minha época, né, tinha alicate e tudo mais. Já fazia extração muito antigamente, Exato, na verdade. e era cinzel, né, que batia. Isso. Então, ele já vem com essa mentalidade, assim, né, do medo por conta disso. E também as crianças, no caso, não sei se a senhora vai concordar comigo, muitas vezes olha, se você não obedecer, eu vou te levar no dentista, vai tomar uma injeção. Isso causa uma ansiedade, então, uma necessidade se você de não se estar ali. Ela vai arrancar seu dente. Vai arrancar seu dente, né? justamente. A gente tem... Aí chega lá, a tia é tão legal. Exatamente. A gente tem essa conversa com os pais também, né? Então, durante a consulta ali, eu não... Assim, a gente tem uma conversa, obviamente, com o paciente, né? Mas a gente também conversa com o cuidador. Porque a gente já tem alguns dados de trabalhos que foram publicados que a higiene oral do paciente ela está relacionada diretamente com o nível de informação do cuidador. Do cuidador. Né? Então, às vezes, os pais levam as crianças e tem muitos dentinhos cariados e a nossa primeiro ímpeto é querer cobrar os pais, né? Mas às vezes não são os pais que ficam a maior parte, né? Os pais trabalham o dia inteiro. Então, será que a escola está fazendo esse papel? Será que quem está cuidando ali da criança, seja uma babá, ou avó, ou tia, né? Será que está tendo essa instrução para cuidar dessa criança? Né? Em relação a esses grupos, a gente atende aí desde pacientes sistêmicos crônicos, que são os pacientes diabéticos, cardiopatas, insuficiência renal, pacientes soropositivo, pacientes com problemas hepáticos, pacientes com depressão, né? Pacientes com TDAH, autismo, síndromes. É muito comum, pacientes oncológicos que têm sido uma demanda, infelizmente, né? Mas tem sido uma demanda cada vez maior. E aí é um paciente interessante porque você acompanha ele antes, durante e depois do tratamento oncológico. Porque precisa estar totalmente livre de qualquer foco de infecção. Exatamente. Então, é um paciente que a condição oral ela é limitante para o tratamento oncológico, né? Então, muitas vezes a gente tem as famosas mucosites, né, nesses pacientes, e eles têm que parar de fazer a químio ou fazer a rádio por conta disso. Então, para que não chegue a esse ponto de limitar esse tratamento, né? Então, é importante que a gente acompanhe esse paciente antes de iniciar o tratamento, durante e depois. E existem umas peculiaridades, né? Sim. Que vai aparecendo. Exatamente. Sintomas, sinais orais dos pacientes. Exato. Então, são pacientes que têm repercussões orais importantes depois do tratamento também. Então, eu recebo muito pacientes, né, com sensação de boca seca, né? Que é a xerostomia. Muitos pacientes que durante o tratamento oncológico reclamam, eu não consigo escovar o dente porque arde. Né? Então, a gente tem dentifrícios, né? Pasta de dente específicas para esse grupo de paciente. Então, a gente passa todas essas informações, entendeu? Então, é bem importante. Hoje em dia, a gente tem um apoio maior da classe médica. Então, de instruir esse paciente a ir no dentista antes de iniciar o tratamento odontológico. No próprio SECOM já tem o grupo, isso, né? O SECOM, o Hemoan, ele já tem ali os centros de referência, né? Uma coisa que tem tido cada vez mais esses pacientes dentro do consultório, porque agora a gente tem hospitais particulares que fazem, né, a terapia oncológica. Então, esses pacientes acabam sendo absorvidos pelo consultório particular, né? E aí acabam chegando lá para mim. E durante o tratamento eles têm o apoio, né, do centro de referência, mas após acabou o tratamento, acabou o acompanhamento odontológico de lá, né? O ideal é que ele continue mantendo Exato. a boca Então, ele totalmente... precisa ali de um cirurgião dentista especializado, que saiba o que vai acontecer. Tem até uma frase de um filme que eu gosto muito que chama Patch Adams, né? Que é você se concentra no problema, mas você não enxerga a solução, né? Então, o especialista da área, ele vai tentar se antecipar ao problema, né? Então, mais do que tratar o problema, eu tento fazer com que esse paciente não tenha o problema. Não tenha problema, né? Então, se instale. Na prevenção mesmo, né? De o que ele precisa fazer, qual vai ser o tipo de pasta, qual vai ser o tipo de... Quando que ele vai usar o fio dental, como que ele vai usar... Alimentação, né? Apesar de a gente não ser nutricionista, mas tem uma intervenção direta ali com a cavidade oral, né? Sim. Então, a mucosa ela fica mais friável, fica mais fina.
A gente tem os pacientes também com distúrbios neurológicos, então, pacientes esquizofrênicos. Para esses pacientes, o atendimento demanda um tipo de manejo diferente, não é verdade? A depender do caso, claro. Isso, todos eles, independente da deficiência, se você é atendido por um especialista, ele vai saber manobrar aquele atendimento, né? Então, geralmente pacientes com alguma deficiência neurológica, a gente demanda um pouco mais de tempo, a gente tem equipamentos especiais, então colchões de ar, né, para ele se sentir um pouco mais confortável, uma música ambiente. Não tem aqueles movimentos abruptos, né? Até para não se machucar, não machucar o CD. Exatamente. Então, a gente tem ali algumas abordagens que são específicas para esses pacientes, né? Pacientes com Parkinson, isso pode incluir, né, também a sedação, na verdade? Isso. A nível hospitalar, ambulatorial. Isso. Entendimento. Agora a gente está tendo uma discussão aí com o Conselho Regional de Medicina, né, em relação ao tipo de sedação que pode ser feito no consultório ou só em ambiente hospitalar pelo médico. Mas até então, né, a sedação medicamentosa, o dentista ele pode fazer, ele está apto a fazer. Está apto a fazer. Né? Ele tem treinamento para isso, a gente durante a faculdade tem a farmacologia terapêutica, então a gente tem autonomia para isso, né? Em relação à sedação do óxido nitroso, por exemplo, a gente tem uma habilitação, então você só pode sedar se você for habilitado para isso, não é qualquer dentista que vai utilizar esse método, né? Então, antes de exercer qualquer uma dessas alternativas, a gente esgota outras alternativas, né? É verdade. Então, é comum, principalmente pais de crianças pequenas, né? Falar assim, trabalha com sedação? Porque meu filho só sedando, né? Aí eu falo assim, eu trabalho, mas traz ele aqui primeiro, vamos ver se é o caso. Vamos analisar, e né? 90% das vezes não é um caso de sedação, é um caso de manejo, né? Então, nossa, mas contra o dentista ele nem entrou no consultório. Então, é um ambiente todo preparado, né? A gente tem um outro tipo de abordagem com esse paciente. Então, pacientes crianças, principalmente, eu sempre mando para os pais, né? O que essa criança gosta, né? Qual que é a cor preferida, qual que é a música, qual que é o desenho, gosta disso, não gosta daquilo, né? Porque até o jeito de falar, exato, já calma o você paciente, prepara um ambiente, né, para aquela verdade. criança. Então, eu já recebi pacientes com transtorno do espectro autista, por exemplo, que o pai, ele gosta muito de Hulk. Né? E no meu consultório a TV fica bem na frente da cadeira, né? Eu deixei um desenho lá do Hulk, a criança foi lá e já sentou, né? Eu falei, meu Deus, já como assim, em casa. né? Como que ele fez isso? Ele nunca fez isso antes. Eu falei, não, mas não é por conta da cadeira, é por conta do desenho, né? Mas são manejos que a gente tem, estratégias que a gente tem de atendimento que talvez outra pessoa que não tenha sido treinada para isso não tenha. Né? E aí, o engraçado desse pacientezinho é que ele sentou lá, começou a conversar comigo e lá pelas tantas ele, tchau mãe, tchau pai, e a mãe dele, mas meu filho, como assim? Você tá me mandando aí você embora? Já tem que dar com os pais, da separação dos pais. Aí eu, calma, é assim mesmo, melhor ele tá se sentindo confortável, né? E a mãe arrasada, né? Ele nunca fez satisfatório, né? Então, assim, você vai manejando. Assim como já teve crianças que eu precisei de 3, 4 sessões para que elas sentassem na cadeira, né? Isso é normal. Então, você imagina, se tem adultos que já têm uma resistência aí ao dentista, você imagina uma criança que é uma pessoa que ela nunca viu, um ambiente diferente, com equipamentos que ela nunca viu, sons... É uma mudança da rotina dela, na verdade. Exatamente, sons diferentes, pessoas diferentes. E aí uma pessoa totalmente estranha chega lá e quer abrir a boca dela, né? Então, ela tem uma certa resistência comum, independente da criança ela ser PCD ou não, né? E aí a gente tem que ter a sensibilidade de notar isso aí. Outro grupo bem interessante são os pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Então, são pacientes que geralmente são negados de atendimento em muitos locais. E já tive pacientes que vieram me contar, por exemplo, que eram soropositivos no final do atendimento, né? Mas por que você não me disse antes? Você, fiquei com medo de você não querer me atender. Então, assim, são realidades bem difíceis que a gente precisa
Saber acolher também, eu acho que muito mais do que tratar é saber acolher esses pacientes. De orientar, né? Porque Exatamente. mais que você atenda, você atende ali uma vez a cada 3 meses, às vezes. Não. Mas ele tem o dia a dia, que ele precisa aplicar a técnica, ele precisa, né? Demanda ali uma paciência, um tempo para fazer a higienização. Exatamente. Que é importante, na verdade. Exatamente. Manter ali a saúde oral em dia. Até porque a nossa cavidade oral é a principal porta de entrada para infecções oportunistas, né? Então, muitos pacientes com a imunidade muito baixa acabam desenvolvendo quadro de sepse, né? De infecção generalizada por infecções orais. Então, essa é a grande questão também o porquê do paciente no âmbito hospitalar, né? Então, a gente está ali para identificar esses fatores de risco, para diminuir o tempo de internação desses pacientes, para conseguir uma abordagem para que eles não desenvolvam outra doença ou outra infecção também, além do que já tem, né? E também treinar a equipe, né, que trata o tempo todo desse paciente, que é a equipe de enfermagem, não é isso? Exatamente. Vocês podem passar todo esse treinamento para eles. Uma das funções aí do dentista hospitalar é justamente essa, é você treinar a equipe do hospital, né? Então, por mais que a gente tenha um serviço ambulatorial dentro do hospital, a gente não está ali nas enfermarias o tempo inteiro, e como nem nas falou, UTIs, aqui em Manaus é limitado, no Brasil todo é limitado nos profissionais. Exatamente. Ainda. É uma realidade que vai mudar daqui a pouco, Com certeza. Hoje em dia, recentemente a odontologia hospitalar finalmente se tornou uma especialidade. Sim. Né? Foi Sim, uma vitória, né? nossa, realmente uma conquista. De muitos anos. Então, antes os hospitais justificavam muito, né? Tem que ter o dentista no hospital. E aí os hospitais justificavam ter uma equipe de buco, né? Uhum. Mas a buco é mais para trauma, né? O buco ele não vai ficar ali na UTI o tempo inteiro e fazendo essas visitas e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente já está nesse caminho aí de todo hospital ter, sim, que ter um dentista ou PNE ou um dentista hospitalar que seja membro dessa equipe para cuidar aí desses pacientes, né? Quem ganha é o paciente, na verdade. Isso. E o hospital também, porque você acaba diminuindo o tempo de internação, né? E o custo, né? Para se manter aquele paciente ali, né? A gente sabe que a gente tem um sério problema com planos de saúde, sim, mas você ganhar tempo para o paciente, não tem lugar melhor para a gente se recuperar de uma doença do que na nossa casa, né? Na nossa cama. Sim. Então, a gente acaba entrando aí nesse contexto, né? De preservar a saúde oral, não só preservar a saúde oral, mas evitar que outras infecções sejam instaladas por focos da boca, né? E hoje em dia os cardiologistas também reconhecem muito isso, né? Então é muito comum eles falarem, olha, eu vou cuidar aqui, você vai tomar a medicação sistêmica e tudo mais, mas você precisa cuidar da sua cavidade oral. Então a gente tem a endocardite, né? Sim. Então para esses pacientes é extremamente necessário que tenha esse acompanhamento, né? Ali durante essa orientação, toda a vida. Essa indicação. Exatamente. Então, é um paciente, por exemplo, que eu nunca falo, venha 2 vezes ao ano. Eu sempre falo, vem de 4 em 4 meses, né? Então, preciso ver como é que está a saúde oral daquele paciente, se ele desenvolveu alguma inflamação, alguma infecção. Então, eu consigo intervir antes que isso se aprofunde, né? E o paciente diabético, hipertenso, que caminham bem, são primos, né? Os pacientes, eu costumo falar que paciente hipertenso, paciente diabético, são pacientes rebeldes, né? Porque o hipertenso, ele nunca acha que ele está hipertenso e o diabético nunca acha que está diabético, né? Não, eu tô ótimo, né? A glicemia lá em cima, não, mas eu tô ótimo, não tô sentindo nada, né? E aí são pacientes bem difíceis de controlar. Quando você faz a anamnese, pergunta 2 vezes. Isso, a gente tem umas abordagens com esse paciente. E assim, nas minhas consultas, né, toda vez aferir pressão e ver a glicemia dele é padrão. Independente do paciente ser diabético ou não, porque às vezes o paciente nem sabe. Sim. Né? Então, ele chega lá no dentista, nunca fizeram a glicemia dele, ele vai lá, bota o dedinho, 300 e pouco. O senhor é diabético? Não, nunca investigou, não.
Então, vai investigar, né? E já encaminha, exatamente, a gente já encaminha para o serviço correto, né? Então, já tive pacientes que achavam que a pressão dava muito alta porque ela ficava nervosa, né? E, na verdade, não era. Ela já estava ali com uma hipertensão instalada. A gente encaminhou e, quando ela voltou, ela falou, o médico disse para eu não fazer nenhum procedimento odontológico agora, enquanto não controlava, tá vendo? Né? Então, às vezes, o paciente não sabe, né? E aí, a gente entra como observador primário ali daquele paciente, né? É verdade. E, doutor, em relação ao censo, em 2010 eram o quê? 45 milhões de pacientes com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência já instalada. O último agora ficou em 18,9 milhões, houve uma diminuição. Isso. A gente teve uma metodologia diferente, né? As perguntas são feitas de forma diferente e muitos pacientes não se reconhecem também como PCDs, né? Então, pacientes sistêmicos aí dificilmente se reconhecem. Então, esse foi um dos motivos da gente ter uma baixa aí nesses números. É porque talvez para eles fique estigmatizado, não é isso? Fique uma coisa não é legal. No entanto, se há uma necessidade, o ideal é tratar essa necessidade, na verdade. Se há uma limitação, se algo está te limitando no seu dia a dia, no seu cotidiano, no trabalho, enfim, o ideal é que você investigue isso e trate, na verdade, quanto antes melhor para o paciente. Doutora, nós vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Daqui a pouco a gente retorna com a doutora Lívia Coutinho, tratando de um assunto super importante, pacientes com necessidades especiais. Quem sabe você na sua casa esteja lidando com alguém assim. Traga sua família, compartilhe esse programa para que talvez seja útil para alguém que você ame, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Daqui a pouco a gente retorna. Olá, estamos de volta aqui com a doutora Lívia Coutinho, especialista em pacientes com necessidades especiais. E se você está aí ainda nos acompanhando, não esqueça de curtir o vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas, ative o sininho de notificações e compartilhe. Compartilhe com aquele seu familiar, olha só, são tantas informações que você pode passar para o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo, seu irmão. Compartilhe e ajude o canal a crescer. Doutora Lívia, dentre esses pacientes que necessitam de um atendimento um pouco mais pontual, um pouco mais manejo, um pouco mais atencioso, claro que todos os atendimentos são com cuidado, temos o paciente renal crônico. Isso. Como... Olha, o paciente, eu costumo dizer assim, o nosso corpo é uma máquina que qualquer coisa que falhe, ele vai te dar ali algum problema, né? Então, mas a parte renal, ela é de extrema importância. Primeiro, porque é ela que faz a limpeza de toxina do nosso corpo, né? Então, a partir do momento que os nossos rins começam a falhar, essas toxinas, elas duram mais. Geralmente, ele não dá aqueles sinais de início, exatamente. Né? Então, você começa a sentir enjoo, ou dificuldade de ir ao banheiro, enfim, né? Mas a gente consegue detectar mesmo por 2 exames, né, que a gente tem, que normalmente para o paciente ele vai ser um exame de rotina, que é a ureia e creatinina, mas em relação a esse paciente a gente precisa ver em que momento está esse paciente, né? Então, ele acabou de descobrir, ele já está com uma falha de um dos rins, ele já está fazendo hemodiálise, quais são as medicações que ele toma. Então, uma das preocupações que a gente tem com o paciente renal é que qualquer anestésico, por exemplo, a maioria dos anestésicos odontológicos e medicações que a gente acaba prescrevendo, elas são eliminadas pela urina, né? Então, ela passa para esse sistema renal. Então, esse dentista ele precisa saber qual é a implicação disso em relação à dose de medicamento que ele vai passar. Então, imagina você, né? Se eu passo uma medicação para um paciente que ele não tem nenhum problema renal, ele vai eliminar, vai demorar aí 4, 6 horas para eliminar uma medicação. O paciente renal vai demorar 12, né? Então, essa medicação vai ficar muito mais tempo circulante ali naquele corpo, né? Então, muitas das vezes a gente diminui a dose da medicação ou aumenta o tempo, né, que o paciente vai tomar uma outra dose, e isso precisa ser verificado, né? Então, mais uma vez, a gente precisa ter o contato direto ali com o médico do paciente,
e conversar com ele sobre todas essas disfunções que ele pode ter, né? Em relação ao renal, a gente tem um problema grande também com o sangramento, tá? Então, são pacientes que normalmente fazem uso de algum anticoagulante e aí a gente precisa ficar atento para uma propensa hemorragia, né? Pacientes que fazem hemodiálise, né? Que é aquela troca sanguínea, então eles com certeza fazem uso do anticoagulante, nem que seja naquele dia da hemodiálise. Então necessitam um agendamento. Exatamente. Então eu preciso durante a anamnese entender qual que é a rotina daquele paciente, né? Eu faço hemodiálise segunda, quarta e sexta. Então são dias que eu jamais vou atender vou marcar um atendimento odontológico, né? Que seja cirúrgico ou que tenha algum mínimo grau de sangramento. Mas são pacientes que a gente consegue, a maioria das vezes, atender no consultório. Não temos tantas restrições assim. Mas é um paciente que a gente precisa estar atento a alguns sinais, né? Então, meus pacientes renais, por exemplo, eles sempre têm que estar com esses exames atualizados. Então, eu sempre peço um hemograma, creatinina, peço ureia, que é para eu ir acompanhando a evolução desse paciente, né? Eu tive até um paciente que ele foi a primeira vez comigo e ele falou assim, nossa, mas ninguém nunca nem tinha me pedido esses exames, né? Isso precisa virar uma rotina. Eu percebo que grande parte dos profissionais tem vergonha, às vezes, de pedir um exame laboratorial, né? Ou pedir um exame de rotina mesmo desses pacientes, né? Imprescindível, imprescindível, né? Porque são pacientes que demandam uma atenção especial. A gente está ali para somar com o paciente, exatamente, não para causar algo que não exatamente. Indesejável. Então, tem pacientes que eles já trazem até, né? Eu costumo dizer que meus pacientes, os idosos, se ele não chega com uma sacolinha, então ele não tem nada, porque ele sempre chega com a sacolinha, com os medicamentos, a caixinha do medicamento, a receita, os exames, isso, sempre tem uma sacolinha. Se todos forem assim, agiliza muito mais o tratamento. Então, eu sempre falo assim, olha, o paciente, quando ele chega com a sacolinha, eu sei que ele faz o acompanhamento direitinho, porque ele tá ali andando com os exames para cima e para baixo. Quer ficar bem, né? Perder saúde não é legal. Eu falo até para os meus alunos, né? Eu falo assim, se você atender um paciente renal, diabético, que seja, você perguntar, toma algum remédio, ele falar sim, você perguntar qual, ele não souber o nome, você pode ter certeza que ele não faz acompanhamento, porque o paciente que ele faz acompanhamento, ele sabe o nome, ele sabe a dose, ele tem a caixinha, ou ele tem a receita dentro da bolsa, alguma coisa ele tem, né? Então, são pacientes que, os pacientes renais, eles realmente merecem uma atenção especial, devido a algumas medicações, hábitos alimentares, essa rotina meio louca que a gente tem hoje, a ingestão de água acaba ficando... E dependendo das necessidades, acabam fazendo várias vezes a diálise por semana. Exatamente. Isso horas e horas ali. Isso. Então, são pacientes que a gente precisa ter um certo cuidado, mas é um paciente que a gente consegue atender. Tá? E é um paciente que, muito provavelmente, claro, é o ideal, vai precisar que esteja totalmente, sem nenhum foco, totalmente em dia com a saúde bucal, Isso. em caso de necessidade de transplante. Isso. Pacientes que são transplantados ou que vão transplantar, né, eles obrigatoriamente precisam de um laudo odontológico. Então, hoje em dia, a gente tem esse respaldo médico, né, que a gente necessita, né, eles precisam desse laudo odontológico, que não tem nenhuma infecção à boca, para passar por qualquer tipo de cirurgia, principalmente os transplantes. E o acompanhamento após isso, até... Isso, até porque durante o transplante, né, os primeiros 3, 4 meses do transplante, esse paciente ele vai tomar uma medicação imunológica, né? Então, o sistema imune dele vai ficar totalmente desprotegido para que depois ele comece, né, até para não haver uma rejeição ali daquele órgão. Então, ele não pode, de fato, ter nenhum tipo de infecção oral, né, até para não comprometer o transplante dele. Né? Então, é um paciente que a gente fica de olho ali, mas que a gente consegue atender, né, tranquilamente, tomando as medidas cabíveis, né, as precauções. E quando o paciente, ele meio que desanda com a sua higienização oral. Aí quais a gente são vai... as implicações? O paciente renal, ele vai ter uma predisposição a doenças periodontais, né? Então,
Para quem não sabe, né, doença periodontal são aquelas doenças da gengiva, né, daqueles tecidos de suporte ali do dente. Então, ele pode ter uma perda dentária precoce, ele pode ter um foco infeccioso ali ativo, né? E aí, qualquer tipo de sangramento que ele tenha naquela região, essa bactéria vai entrar pela corrente sanguínea, vai gerar uma infecção, pode gerar uma infecção pulmonar, uma infecção cardíaca, e aí o paciente já está debilitado e soma tudo. Então, são Vamos pacientes evitar, né? que definitivamente não podem pensar em ter nenhum tipo de baixar a infecção guarda em oral. relação à sua higienização oral. Exatamente. Então, é um paciente que a gente acompanha antes, né, para prepará-lo ali para uma cirurgia ou para qualquer tipo de situação. E é um paciente que ele vai estar sempre em constante tratamento. Então, não é um paciente que você vai atender hoje e vai atender daqui a 1 ano, né? Você vai atender hoje, você vai atender mês que vem, daqui a 2 meses, dependendo da higienização desse paciente, da necessidade dele. Tá. Outro paciente também, a senhora pode falar um pouquinho, é o paciente com... Lúpus. Lúpus. Uhum. Me foge. Lúpus. O paciente com lúpus, a gente está tendo uma demanda alta, também uma demanda que a gente não tinha, né? O lúpus ele vai se manifestar aí na segunda, terceira década de vida, então a partir dos 30 anos, 35 anos normalmente. E é um paciente que tem uma peculiaridade, porque é uma doença autoimune, então ele tem uma propensão maior a infecções, né? É um paciente que normalmente os médicos demoram para regular ali a medicação, né, para ele se sentir totalmente bem. Mas é um paciente que pode ter erupções, né, na pele, né, problemas de dermatológicos mesmo. E aí as implicações bucais vão gerar em cima das infecções, né? A gente precisa também controlar esses pacientes, então tanto o lúpus sistêmico, né, quanto o lúpus eritematoso, a gente precisa manejar esse paciente também desde o início, né? Então é muito comum, até pela baixa da imunidade, aparecerem feridas na boca, né? Então, eu tive uma paciente recente... Ter dificuldade de fazer higienização. Isso, né? E aí ela com muita... Como ela estava com muita... Não é uma afta, é como se fosse uma mucosite mesmo. E ela não conseguia escovar, né? Então, assim, já tem a ferida, não consegue escovar, aí acumula biofilme, né? Que é a nossa antiga placa bacteriana aí. Acumula biofilme, gera uma infecção, gera infecções oportunistas. Então, é um paciente mais propenso a candidíase, a herpes. Principalmente calabaias. Exatamente, pela baixa da imunidade. Então, é um paciente que a gente fica bem de olho mesmo, controlado. Normalmente, quando eles já recebem o diagnóstico, automaticamente eles são encaminhados para o dentista, né? E aí a gente já começa a acompanhar esse paciente desde aí. Ai, ótimo. Então, já fica a dica, né? Você já está com suspeita ou houve diagnóstico, procurar imediatamente a doutora Lívia aqui. Depois ela vai deixar o endereço, não, doutora? É verdade. E doutora, a gente ia falar sobre o autismo, mas eu lembrei do sindrômico, o Down. Uhum. Ele tem umas peculiaridades em relação à sua anatomia, à saúde oral comprometida. Como é que funciona? Olha, o paciente com Down, eu costumo dizer que são as minhas paixões, assim, porque eu acho eles muito carinhosos, pelo menos todos os que eu atendi são muito queridos, né? O Down, a gente tem peculiaridades orais, então geralmente eles têm uma maxila mais atrésica, né, mais fininha. Eles têm uma hipotonia muscular interessante, então essa hipotonia muscular faz com que aquela língua fique ali para fora, como se a língua fosse maior que a boca, né? Mas na verdade não é, né? Então é como se ele estivesse descansando ali a língua. Isso faz com que esses dentes inferiores acabem vestibularizando e ele tem uma mordida aberta, que a gente chama, né? E aí essa mordida aberta gera um respirador bucal, que aí vai gerar infecções e vai degringolando aí em toda essa área. Mas inacreditavelmente, pacientes com Down, eles têm menos propensão a cárie, né? Então,
São pacientes que até por estarem com a boca aberta ali por muito tempo, e aí terem aquela necessidade de engolir saliva, eles fazem uma debridação mecânica muito boa, né? Uma renovação ali salivar muito boa. Mas eles, em compensação, eles têm uma propensão muito alta à doença periodontal, né? Sim. Então, são pacientes que normalmente as perdas dentárias não são por cárie, mas são por doença periodontal. Então, eles têm uma redução ali do osso, né? E aí esse dente acaba ficando com uma mobilidade importante e eles acabam perdendo esses dentes. Mas é um paciente que, por exemplo, dependendo do grau, porque apesar das pessoas acharem que não, mas a síndrome de Down ele tem os níveis também. Sim. Né? Se for um paciente com um bom cognitivo, um paciente que consiga fazer a higienização de uma maneira efetiva, são pacientes que não têm restrição a tratamento odontológico, né? Então, podem usar aparelho, né? Podem fazer... São comparadores quando eles são, né? Exato. De nível mais baixo. Então, eles conseguem manter a higiene ali de uma são maneira satisfatória. Né? E abraçam, e beijam. São carinhosos, é verdade. Sorridentes, carinhosos, cooperam. E dançam, né? Te fazem dançar também. Eu tenho um paciente que ele adora samba, né? Que ele é síndrome de Down. Mas, ao mesmo tempo, é um paciente que a gente precisa ficar de olho, né? Sim. Então, pela propensão à doença periodontal, é um paciente que eu também normalmente acompanho com mais frequência. Que também precisa da orientação ao cuidador, a depender da sua necessidade, né? Uhum. Às vezes eles não fazem eles mesmos, então o cuidador precisa ir lá fazer a higienização bucal. O cuidador ali, ele é a porta de entrada para uma higiene oral efetiva desses pacientes. Então, independente de ser um paciente idoso, independente de ser uma paciente criança, independente de ser um paciente adulto com alguma restrição, eu costumo falar que o cuidador, ele é o exemplo do paciente. Então, algumas mães falam assim, em casa ele não deixa, né? Em casa ele não deixa. Aí eu brinco, eu falo assim, quando eu era criança eu também não deixava um monte de coisa. Né? Então, não é o deixar, é você tentar, né? A higiene oral ali, ela é um hábito. Então, algumas mães falam assim, o meu filho é autista, ele não deixa escovar, né? Começa a fazer escovação na frente dele, começa a levar ele junto, né? Ele vai por repetição, por mais que ele não faça de uma maneira efetiva, ele vai fazer ali, depois ele vai aprimorando, você ajuda. O importante é começar a fazer. Exato, né? Então precisa ter esse incentivo aí dos cuidadores também. É verdade. Já falando do paciente autista, ele também tem níveis, né? Isso. De gravidade, de comprometimento. Como é que funciona o atendimento deles? Olha, o paciente autista não é à toa que mudou a nomenclatura. A gente tem transtorno do espectro, né? Então, dentro desse espectro, a gente tem uma gama de situações com esses pacientes. Então, hoje em dia, a classificação que a gente usa, né, segundo a OMS, é o nível 1, nível 2, nível 3. Então, o nível 1 é aquele paciente que ele é verbal, que ele consegue atender comandos, que ele tem uma interação social leve, mas tem, né? O nível 2 já é aquele paciente não verbal, mas que também consegue ser cooperativo. E o nível 3 já é aquele que não é verbal, não coopera, a gente não consegue nenhum tipo de interação normalmente, né? Esses níveis podem variar entre eles, então 1, 2 pode virar o 1, 3 pode virar o 2, conforme o seu estímulo, né? Uhum. E é nisso que a gente trabalha. Então, como eu falei no início, né, eu evito a sedação a todo custo. Então, eu tento manejar esse paciente para que ele aceite esse tratamento. A maior parte consegue executar. Então, a gente tem algumas estratégias, né? Então, são pacientes que não são suscetíveis à mudança de rotina. Sim. Então, normalmente, a gente agenda sempre no mesmo horário, com a mesma equipe, o mesmo tipo de tratamento. Então, se eu recebi e ofereci um cafezinho, na outra eu vou receber e oferecer um cafezinho também. Então, a gente tenta manejar sequenciado, para que ele entenda que aquilo ali vai fazer parte da rotina dele, por mais que seja a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas ele vai estar lá, né? Então, já tive pacientes que, pelo caminho que estavam indo, né, para o consultório, falou para o pai assim, eu estou indo na dentista. Então, ele já decorou o caminho, ele sabe o que vai acontecer, né?
E aí a gente tem algumas outras estratégias aí, né? Mandar alguns vídeos antes, fazer com que ele se familiarize com aquele local antes dele chegar ao local. Muito A bom. gente tem várias nuances aí nesses atendimentos e é um grupo de pacientes que mereceria aí, sei lá, programa inteiro. Um programa inteiro para a gente falar sobre eles. E já estamos chegando ao final do programa. Olha, é tanta coisa que a gente pode, né? Informar, dar dica, ajudar ali o cuidador, ajudar o familiar. E é tão pouco tempo. Né? Mas a doutora Lívia prometeu pra gente que serão outras entrevistas, né, com outras abordagens, outros assuntos interessantes. Isso. Doutora Lívia, eu quero muito te agradecer. A senhora pode deixar o seu endereço? Tá. Hoje eu estou atendendo em 2 consultórios. Então, eu atendo no consultório Ortolife, que fica na Joaquim Nabuco. Ali, 2050, o número, bem pertinho de onde era o Fuji, agora é o Supermercado Veneza. E no edifício The Place, que fica ali do lado do Manauara, né, no 1302. Está em reforma, mas daqui a pouco a gente já está recebendo todo mundo lá. Espero contar com a presença de vocês. Nos outros convites, né, eu quero que vocês se manifestem sobre as dúvidas que vocês têm, o grupo de pacientes, né, sobre qual abordagem vocês querem que a gente utilize aqui para nos guiar na nossa entrevista. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, então é @DRA Lívia Coutinho, né, doutora Lívia Coutinho. E eu estou à disposição aí, tanto do programa quanto de quem estiver assistindo, que tiver alguma dúvida, é só mandar. Ai, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria recebê-la aqui. E chegamos ao fim do programa Vida Plena. E eu espero que tenha sido muito útil para você. Não esqueça de curtir, ativar o sininho, compartilhar com seus colegas. Quem sabe, olha só, você vai ser abençoado com uma dica, uma informação da doutora Lívia aqui hoje. Então, fique com Deus, boa noite e até a próxima.